Durante a existência da raça humana, o homem se envolveu em várias batalhas. A maioria dessas batalhas, se não dizer 100% delas, foram travadas por ganância, por dinheiro e por poder. Nessas batalhas, milhões e milhões de vidas foram perdidas. Nós vamos agora, a partir de hoje, estar estudando no nosso Tadel sobre uma batalha que não é essa batalha que o homem vem travando contra si mesmo, mas é a batalha que acontece dentro de cada um de nós, a batalha do bem contra o mal, a batalha do espírito contra a carne, a batalha espiritual. Durante esses dias que nós estaremos estudando, Toninho e Solange estarão nos ensinando como passar por essa batalha, como vencer essa batalha e como estar prontos para essa batalha. Toninho, Solange, vocês estão prontos para esse tempo conosco aí, nos ensinando? Eu não sei você, mas eu estou muito ansioso para aprender mais sobre esse tema. Obrigado, Daniel. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Toninho da Solange. E eu sou a Solange do Toninho. É com muita alegria, estamos aqui aceitando esse desafio de repartir algumas quinta-feiras com vocês para falar um pouquinho do assunto referente à batalha espiritual. Vamos orar? Todo mundo de cabeça baixa. Pai de amor e de bondade, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos permitido, Senhor. Nos guarde, nos proteja, nos abençoe, nos livre de todo mal e proíba toda a retaliação maligna nesse tempo de ensino sobre as nossas vidas, família, filhos, finanças, negócios, saúde. Declaramos, Senhor, nossa totalmente dependência de Ti e que o Senhor nos use como instrumento para louvor da Sua glória, Senhor. Nos dê, Senhor, entendimento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, através desse tempo e de estudo. Essa obra e abra as nossas mentes, Senhor, que todo espírito de confusão, cansaço caia por terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, enquanto o pessoal vai entrando, vai conectando, eu vou dar uma pequena introdução, mais ou menos, daquilo que a gente vai, assuntos que a gente vai estar abordando, tá? Para quem ainda não puxou, a gente preparou um material, uma apostila, né, que está nos grupos de WhatsApp, e quem ainda não tem esse material pode estar passando, pedindo para a gente vai colocar à disposição, tá bom? Vou dar uma pequena introdução sobre o assunto, sobre algumas coisas que a gente vai falar aqui. Na verdade, a batalha espiritual ela é um assunto um pouco complicado e não, né? Por quê? Porque nós precisamos entender que quem está em Cristo, automaticamente, que leva uma vida a séria com Deus, ele já está inserido numa batalha espiritual, né? Porém, nós temos o respaldo do nosso Deus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nosso intuito é dar uma noção de alguns conceitos. Por quê? Nós não somos donos da verdade. E o mundo espiritual, na verdade, a gente não conhece ele na sua totalidade, né? Então a gente vai dar uma noção do que é alguns pontos, né? E aí, para aguçar a curiosidade de vocês, na verdade, algumas dicas, né, para não sermos pegos de surpresa nas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, conhecer um pouquinho do nosso adversário, né, saber quais são os seus objetivos, a gente já sabe, mas as estratégias que ele usa, enfim, vamos falar um pouquinho sobre oração. A oração ela é um sistema de imunidade do corpo de Cristo. Quando nós oramos, Deus opera. Nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do intercessor, que ele é fundamental na batalha, alguns conceitos também, porque muitas pessoas acham que o intercessor, ele tem que ter um ministério específico, e não é isso, tá? Quando você ora pelo seu esposo, quando você ora pelos seus filhos, pelos seus pais,
pelo seu pastor, pelas suas autoridades, quando você entra na brecha por uma pessoa, automaticamente você já tem um papel de intercessor. E existem alguns cuidados que precisa ter, porque você não pode entrar na batalha sem cobertura, tá? Então, alguns cuidados, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar também sobre armas espirituais, né? Conhecê-las na sua totalidade, para que serve, como usá-las e quando usá-las, porque nós temos armas de ataque, temos armas de defesa. E se nós soubermos nos posicionarmos com as armas certas diante das batalhas, nós podemos evitar algumas situações. Na verdade, tem até algumas batalhas que nós não precisamos nem lutar, mas o Senhor espera de nós um posicionamento. É verdade, a igreja tem que ter noção, né, da batalha. Uma mão tem que estar na pá para fazer a obra e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E na outra mão tem que ter a espada para lutar e estar preparado para a guerra. Na verdade, o importante é nós sabermos que a igreja, ela é um corpo, o corpo de Cristo, e cada membro tem um papel importante e cada um precisa saber qual é a sua posição dentro da batalha. E a nossa mente é um campo de batalha. Primeira batalha acontece dentro de nós mesmos. São as nossas lutas internas, aliás, onde cada um sabe qual é a sua. É verdade. Qual é a sua? E você? Qual é a sua luta interior? O que você tem dentro do teu coração, da sua mente escondido, que somente você e o Espírito Santo que sabe? Talvez uma luta para avançar, uma luta para destruir, uma luta para vencer, um espinho na carne que precisa que o Senhor te liberte. Arranque uma ferida de alma que precisa de cura de dentro para fora. Nós vamos falar um pouquinho sobre libertação. Sabe, nós precisamos ter noção, porque nós podemos ter entregue as nossas vidas para Jesus. Porém, pode existir algumas áreas das nossas vidas que nós não a entregamos na sua totalidade. E essas áreas, elas podem estar cativas, entende? E que precisem de libertação. Como identificar essas áreas? Como proceder? Nós vamos falar um pouquinho sobre arrependimento, confissão, perdão. A prática do perdão é a base de cura. E nós precisamos entender um pouquinho. Vocês sabem que eu estava lendo um livro que ele fala que a raiz da amargura. E a autora, ela trata como amargura, ela compara a amargura como um cheiro de ovo podre. Vocês já tiveram a oportunidade de sentir o cheiro de um ovo podre dentro de casa? Gente, é terrível, vocês não têm noção. Você quer sumir logo, jogar o lixo fora, abrir toda a casa para aquele cheiro ir embora. Agora você imagine essa amargura dentro do teu coração. O que ela vai produzir dentro de você? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que ele fala assim, que o coração alegre é como um remédio, mas um espírito abatido faz secar até os ossos. Isso aí é só um pouquinho dos assuntos que nós vamos aqui abordar. Nós preparamos aqui um material legal, mas muito legal, especial para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Enfim, vamos lá começar aqui, né? Bora lá? Vamos lá? Enquanto o pessoal vai preparando aí os seus apostilas, seus caderninhos, pegue caneta e vamos começar, né? Bom, na verdade, a batalha espiritual, ela nada mais é do que a eterna luta entre o bem e o mal, né? Isso aí todo mundo já sabe. Mas a batalha nada mais é do que uma luta contra tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? E aqui tem dois fatores fundamentais. Primeiro, você tem que saber quem é Jesus Cristo, qual a sua identidade em Jesus. Por quê?
O Senhor, Ele nos tirou das trevas. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai lá, Ele te resgata do pecado. Então Ele tira você da situação de escravo do pecado e te torna herdeiro do Rei. Olha a diferença, entende? E o segundo fator, nosso adversário. Conhecê-lo, saber as estratégias que ele usa, quais seus objetivos. Todo mundo sabe que o diabo vem para roubar, matar e destruir, tá? Só que tem um detalhe, o diabo ele é estrategista, ele é perseverante, ele não desiste, ele é trabalhador, ele tem qualidades. Ninguém está aqui para dar vazão ou potencializar o poder dele e nem subestimá-lo, porque o soberano é Deus. Nosso soberano eterno, a quem nós temos todo o domínio de céu e terra, é o nosso Deus. Amém? Jesus Cristo, Ele é o ungido de Deus. Ele é o nosso referencial, é um exemplo, é o nosso modelo. Vocês sabem que o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, ele fala que Jesus, ele pregava na sinagoga lá em Jerusalém. E quando ele estava pregando, deram um livro para ele ler. Sabe que livro era? O livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E esse versículo eu quero ler, porque fala já do Messias. Diz assim, a palavra de Deus em 61, 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui praticamente ele já estava declarando a missão de Jesus em relação à libertação dos cativos. Se a gente for analisar os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, nós vamos ver que Jesus tratou diretamente com os espíritos imundos. Espíritos que atormentavam pessoas. Jesus curou enfermos, Jesus expulsou demônios, Ele colocou em liberdade pessoas oprimidas e praticamente isso é um dos sinais mais visíveis do seu ministério. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela nos garante que Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Porém, existem outros fatores, outros inimigos. Olha, com certeza. Não é só o diabo não, tá certo que o diabo ele vem para matar, vem para destruir, mas ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. Outro inimigo é o próprio mundo, que está amaldiçoado por causa do pecado. A palavra de Deus diz assim, que o mundo já é do maligno. E o outro inimigo é a nossa velha natureza, nossa natureza pecaminosa. E todos temos certa tendência para pecar. E precisamos lutar contra esses desejos errados todos os dias de nossa vida. Esses três inimigos podem atuar juntos ou separados contra nós, né? Não podemos pôr toda a culpa, como você falou, né, no diabo, mesmo quando nós somos influenciados ou tentados. Se pecarmos, quem é responsável? Nós mesmos, somos responsáveis por nós mesmos. Você sabe o que você me lembrou agora? Lembra aquela historinha que tinha um demônio chorando na porta da igreja? Lembro. Engraçado que ele falou, né? Na verdade, a gente não pode atribuir toda a culpa ao diabo. É muito fácil, né? E me lembrou uma historinha que era assim: tinha um demônio chorando na porta da igreja. E aí acabou o culto, os anjinhos estão saindo, aí um anjinho olhou: pô, diabo, o que aconteceu que você está chorando? Eu não aguento mais esses crentes.
tudo eu. Eles erram, a culpa é minha. Eles roubam e a culpa é minha. Eles traem, eles falam mal dos outros. Tudo eu. Aí ele deu risada, ele falou: ah, não fica magoado, dá um abraço, você precisa de cura interior. Ai, e essa foi... Eu lembrei dessa parte. Bom, voltando aqui, né? Apaga agora. A Bíblia diz que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos rejeitar algumas mentiras, algumas setas que vêm na nossa direção. A palavra diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E muitas vezes nós aceitamos e tomamos posse de algumas coisas que vêm, né, contra nós. O pastor Elias fala uma coisa interessante, que tudo que a gente tolera vira cultura. E é mais ou menos isso, porque pode ser que hoje nós estejamos vivendo alguma situação dentro das nossas casas, do nosso trabalho, da nossa saúde, né, das nossas finanças, que não é normal. E aquilo já se tornou uma rotina na vida da gente e a gente encara como normal, mas não é. Olha que interessante, principalmente na área da saúde. Por quê? Muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com diagnósticos errados. Às vezes você vai no médico, você está com sinusite. Eu tô com sinusite. Aí passa um tempo, vai num restaurante, come um boi, né? Aí o fígado arrebenta, tá com aquela dor de cabeça. Minha sinusite. Sua sinusite? Sai fora. Você tem que tomar posse de coisa boa para a tua vida. Você não tem que tomar posse dessas setas, dessas coisas erradas. Eu não estou falando para você ignorar diagnóstico médico, não é isso, tá? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Quando eu estava grávida da Giovana, a família do meu pai, tem pessoas que eles são muito altos, eles são bem grandes. Tinha primos do meu pai que eles precisavam abaixar a cabeça para passar nas portas. E a Giovana, ela é grande, ela é grandona, a parte óssea dela é grande. E o que aconteceu? Ela nasceu com mais de 4 quilos e eu não tinha condições, né? Eu era menor e eu trabalhava no banco nessa época e eu passei o tempo inteiro da gravidez trabalhando sentada. Então o que aconteceu? Me adormeceu uma parte da perna, né, da coxa. E passou, o nenê nasceu, todo mundo é só atenção para o nenê, a mãe fica de lado, mas tudo bem. Só que passou um tempo, isso começou a me incomodar, porque eu não sentia a perna, esse pedaço da perna. Nós fomos em alguns médicos, ortopedistas, enfim, fui parar no neuro, me deu um exame do mal, aquele eletroneuromiografia, que é de choquinho. Gente, que horror! Enfim, fiz o bendito do exame, cheguei lá para o neuro. Sabe o que ele falou para mim? Vocês têm que procurar um centro de hanseníase. Nossa, misericórdia. Na hora, eu não tinha entendimento de nada, mas pela misericórdia de Deus, eu ignorei aquela palavra. Eu falei, esse médico, né? Foi para casa, saímos, no fim a gente foi parar até no restaurante, nós estávamos com fome e a gente parou para jantar, enfim. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei quando que isso voltou, que a minha perna voltou ao normal. Graças a Deus está tudo bem. Eu não procurei nada, não fiz nada. Porém, eu rejeitei aquele diagnóstico para minha vida. Eu falei, eu não quero isso. Esse médico não sabe o que está falando e ponto final. E foi isso, tá? Então nós precisamos também aprender que a gente precisa ter discernimento. Sabe como vem o discernimento? Através da tua ligação com o Pai. É através da tua oração, através do Espírito Santo. Amém? Segundo ponto que a gente também precisa aprender é não nos contaminarmos com o mundo. Porque a nossa vida, ela é feita de escolhas. E é melhor escolher obedecer a Deus e andar nos seus caminhos. E não viver com os padrões do mundo, daquilo que o mundo te oferece. Porque todo dia as tentações vêm. Todo dia a gente tem que matar a nossa carne todos os dias. O terceiro ponto que eu queria falar, que a gente precisa aprender também,
é mudar os padrões dos nossos pensamentos. Eu ministrei uma vez para os jovens sobre mentes cauterizadas. E isso é verdade, porque as coisas vai indo, a gente fica meio estacionado e a nossa mente, ela para. E nós precisamos renovar a nossa mente, mas submetê-la a Cristo, né? Aí você fala, mas como? Buscando a Deus, lendo a palavra, estudando a Bíblia. Irmãos, conhecimento não ocupa espaço, sabe? Busca, vai ler, sabe? Vai ler coisas que interessam, ocupe a sua mente com coisas que valem a pena. Eu gosto muito do paralelo que tem na Bíblia. Na verdade, não é a Bíblia, eu que faço, né? Um versículo está no livro de Oséias, que fala assim que o povo perece porque falta conhecimento. E o outro automaticamente está ligado a João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nossa, como eu amo essa palavra. A palavra de Deus, ela nos estimula a buscar esse conhecimento. Sabe por quê? O conhecimento, ele aprimora a nossa visão espiritual. Ele abre a nossa mente. E só tem um detalhe: buscar ela, só a palavra, nós temos que ter oração. Sabe por quê? Tudo que a gente precisa aprender de Deus está na Bíblia, mas quem dá o discernimento é o Espírito Santo. Amém? Amém. Agora a gente vai falar um pouquinho agora da Bíblia, batalha espiritual. Todos os crentes estão envolvidos em batalha, né, espiritual. E o diabo, ele tem poder, mas não podemos potencializar, nem subestimá-lo. Nós temos que entender que Deus é mais forte do que todos os nossos inimigos. E a Bíblia, né, diz que a nossa luta não é contra os humanos. Na verdade, a batalha é contra as forças espirituais e malignas que têm autoridade sobre o nosso mundo. Vou falar aqui agora Efésios 6:11. O que foi? Posso falar? Mas não, você só falou até agora. Vai lá, vai. Efésios 6:11, 11 e 12, na verdade, é um versículo que fala muito, né, sobre a verdadeira batalha espiritual. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha aí, né? Olha que versículo realmente muito riquíssimo, né? Nos dá respaldo e entendimento para nos revestirmos contra as ciladas daqueles inimigos, né? Enfim, o diabo quer destruir a humanidade e ele não desiste quando uma pessoa se converte. Por isso, precisamos estar atentos e prontos para a luta. Aqui em 1 Pedro 5, diz assim, temos que estar atentos e vigiar o tempo todo, porque ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Verdade. Na verdade, a gente vai falar agora um pouquinho de como é o mundo espiritual, a esfera, né, do mundo espiritual. É isso aqui, é uma esfera que a gente não enxerga, mas aqui existem anjos e demônios, né? As coisas que acontecem no mundo espiritual afetam as nossas vidas. Algumas vezes eu já falei um pouquinho sobre atos proféticos, e eu sou assim, eu gosto muito, porque de verdade, eu acredito em atos proféticos, sabe? E no mundo, o que seria esse ato profético? É uma atitude de fé, na verdade. É uma atitude sua aqui que vai refletir lá no espiritual. Vocês sabem que algumas vezes quando o pastor Elias está ministrando, né, nas lives, ele fala aquela palavra tremenda, poderosa. Muitas pessoas ouvem, mas tudo bem. Acha até que a palavra foi boa, foi excelente, mas não comenta.
Então, assim, uma dica, sabe? Quando aquilo tocou com você, recebe aquela palavra, recebe no teu coração, na tua mente, fala, Senhor, amém, eu recebo essa palavra, sabe? Quando você toma posse disso, quando você declara isso, você dá legalidade para o mundo espiritual agir na sua vida. Isso é tremendo, gente. Sabe, nós não conhecemos o mundo espiritual na sua totalidade. E isso é muito importante. Agora, existe também a parte do homem, onde, na verdade, o ser humano, ele tem as 3 esferas, né? Que é o espírito, a alma e o corpo. Nós não podemos ficar assim. Temos que ter a importância do espiritual, que é o que nos liga com Deus. A alma, que são as nossas emoções, as nossas tentações, os desejos, vontade própria. E tem a parte do corpo, né? E isso também é importante, porque as 3 esferas fazem parte, né, do homem. E toda vida que vem do Espírito de Deus, por exemplo, Deus, ele dá um espírito para cada pessoa. Quando pecamos, ficamos separados de Deus. E o nosso espírito, ele sofre, porque nós precisamos desse contato com Deus. Quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, se unindo com o nosso espírito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz assim: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Olha que lindo! Assim é através do mundo espiritual. Nós encontramos união com Deus em todos os outros crentes do mundo que partilham do mesmo Espírito. É interessante aí você falar sobre arrependimento. Existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Quando arrependemos, né, e nos arrependemos verdadeiramente, isso tem que provocar em nós mudança de atitude e não mais praticar aquilo, né? Mas quando falamos e que nós arrependemos e depois de um mês ou um tempo depois fizemos a mesma coisa, né? Não arrependemos. O que sentimos foi remorso, né? E além, outra coisa que vamos falar agora, outros elementos do mundo espiritual. Além de Deus e dos homens, existem outros elementos que agem no mundo espiritual, que seriam os anjos e os demônios. Os anjos são espírito criado por Deus para o seu louvor e para nos ajudar mesmo, né? Seguindo as suas ordens. O diabo é um anjo que se rebelou contra Deus. E junto com vários outros anjos, porém, a Bíblia nos diz se esses anjos caídos são os mesmos coisas que os demônios, mas não todos seres espíritos virados para o mal, né? E vocês sabiam que o único anjo caído, o nome dele na Bíblia só existe um, Satanás. Os outros anjos caídos são servos do diabo, foram rejeitados por Deus. Rejeitaram a Deus. Rejeitaram a Deus. Em Apocalipse, né, diz que o diabo já sabe que foi derrotado por Deus, mas ele tenta fazer o máximo, estragar antes que chegue o dia do seu castigo final. O mundo espiritual, os anjos e os demônios estão em luta, né? E os demônios tentam influenciar nossos espíritos para nos destruir e fazer sofrer. E todos nós temos uma escolha: ficar do lado de Deus ou permitir. Seremos manipulados pelo diabo. Precisamos lutar contra influências malignas e nos submeter ao Espírito Santo de Deus. E essas lutas é chamada de Bíblia de batalha espiritual.
quando você falou sobre influências malignas, a gente separou um material que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, tá? Quando chegar na parte de libertação. Existem influências malignas. Essas influências, elas têm níveis, tá? A gente chama assim, assédio demoníaco, depois vem opressão, depois manipulação e possessão. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Agora, como somos afetados pelo mundo espiritual? Podemos não reparar, mas aquilo que acontece no mundo espiritual afeta tudo. A nossa decisão de crer em Jesus, nós fazemos aqui, no nosso espírito. E o nosso espírito, ele é restaurado à comunhão com Deus. E é através desse poder que o seu Espírito de Deus nos garante a ressurreição e a vida eterna. Glória. Aleluia! Quando o nosso espírito é transformado por Jesus, isso transforma toda a nossa vida. Porque essa transformação, ela vem de dentro para fora. O Espírito Santo começa a mudar os nossos desejos, os nossos pensamentos, e aí, consequentemente, vai mudando as nossas ações. O mundo espiritual também pode afetar de maneira negativa, quando precisamos, então, em relação a essas influências que nós falamos, das influências malignas, a gente precisa tomar cuidado com isso. Para evitar essas influências, nós devemos rejeitar todo o pecado, procurar sempre a vontade de Deus. Mas presta atenção, o mundo espiritual é um lado importante em nossas vidas, mas nós não podemos desprezar os outros lados. Lembra que eu falei que o homem é corpo, alma e espírito? Tem alguns estudiosos que eles usam o termo de triunidade para explicar isso. Outros falam em tridimensional, outros usam o termo de tricotomia. Mas isso nós vamos falar lá na frente, porque envolve um pouquinho de libertação. Porque quando a gente tem um problema na nossa alma, que a gente não consegue resolver, muitas vezes isso afeta o corpo, tá? E esse ministério de libertação, ele é um pouco até confundido com pessoas que têm dom de cura. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa conversa, né? Ela libera um perdão e ela é curada de alguma doença lá na frente que já pegou o físico. Mas é uma coisa que nós vamos deixar mais para frente, é só para deixar vocês com água na boca, para vocês não desligar. É verdade. Agora a gente vamos falar aqui um pouquinho de como vencer a batalha espiritual. Agora eu vou te dar uma excelente notícia para você, maravilhosa. Jesus já venceu, glória Aleluia. a Deus. Jesus já venceu ali na cruz. Jesus derrotou o diabo, né? O mundo é o pecado, derrotou a morte quando ressuscitou. Por isso a vitória é nossa, glória a Deus. E quem é que pode vencer o mundo? Somente aquele que crê em Jesus e o Filho de Deus. Mas mesmo sabendo que ele já foi derrotado, ele não desistiu. Por isso nós precisamos nos revestir, aprender a lutar e nos defender e atacar na hora certa, conhecer os nossos adversários, saber a sua estratégia e conhecer as armas, né, espirituais que o Senhor nos deixou, armas poderosas que temos que conhecê-las para guerrear, usá-las ao nosso favor, né? E a palavra de Deus nos ensina que as nossas armas são carnais. Não são carnais. Não são carnais. É para você ver se está prestando atenção. Deixa eu falar. Mas de novo. 2 Coríntios capítulo 10 diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, olha que versículo tremendo. Sabe o que são essas fortalezas? São fortalezas espirituais que o inimigo cria na nossa mente. Os medos, os vícios, né?
seguindo aqui o versículo, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É verdade. Nós precisamos aprender, né? Se defender do Espírito. A depender do Espírito, né? Dele mesmo. Deus não quer que enfrentemos problemas, guerras, dificuldades financeiras, enfermidades, doenças, problemas de casamento, com nossos filhos, com o relacionamento, outros tipos de relacionamento, né? E outros como o próprio conhecimento pequeno e limitado, né? Não podemos se limitar ao poder de Deus pela nossa mente e pelo entendimento que temos. Temos que confiar nele, somente nele. Verdade. Na verdade, o poder de Deus ele é ilimitado e insuperável. No Senhor nós temos o respaldo, né? Nele nós já somos mais que vencedores. Precisamos orar, buscá-lo. A oração poderosa, ela nos dá a oportunidade de termos um relacionamento íntimo com Deus. Quando oramos, nós obtemos estratégias de Deus para vencer as nossas batalhas. Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E ele nos equipou com armas poderosas, armas celestiais. Não é armas que a gente luta um contra o outro, sabe, para machucar, para ferir aqui. São armas invisíveis, porém poderosíssimas. Mas essas armas vai ficar para a próxima aula. Cadê o Ismael? Amém, irmãos? É isso aí. Para a próxima quinta-feira, então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a armadura, né? As peças que fazem parte da armadura, para que servem, se são armas de ataque, de defesa e algumas outras armas fora a armadura. O sangue de Jesus, o nome de Jesus, a unção, o jejum, a oração, tá? Fique ligado, não perca, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, nós criamos um grupo no WhatsApp do Tadel, né? A gente tem os grupos no WhatsApp. E se você ainda não está no grupo do Tadel e gostaria de fazer parte, manda uma mensagem para mim, para o Toninho, para o pastor Daniel, né? A gente coloca vocês no grupo e aí a gente vai lá responder na medida do possível, né? A gente responde alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que ficou para trás aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Vamos orar para encerrar, tá bom? Você ora? Pode ser. Então vamos. Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que venha a cada um na casa de vocês aí, Pai, que possa dar aí, Senhor, dando entendimento, que possa capacitar nesse entendimento da palavra, Senhor, meu Pai, que hoje e sempre o Senhor possa estar nos abençoando todos os dias em nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa nos trazer, Senhor, a sua mente cativa em cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, que eu tenho certeza e creio, Senhor, o Senhor tem muito o que fazer sobre as nossas vidas, Senhor, e que possamos, Senhor, dar aí mais um dia abençoado por Ti, Senhor, em nome santo e poderoso. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta que vem. Amém. Tchau, tchau.